Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Os Oscars aconteceram nesse final de semana, o que acabou atrapalhando um pouquinho o meu calendário de vídeos. Eu pensei em nem fazer um clube da bilheteria essa semana, mas algumas pessoas me solicitaram para eu falar sobre o incrível terceiro final de semana que o Pantera Negra teve, então eu decidi abordar tanto a bilheteria do Pantera Negra quanto a bilheteria dos filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme. E abordando primeiramente o Pantera Negra, o fenômeno desse ano, o filme no terceiro final de semana fez 65 milhões de dólares, o que foi reajustado para 66,8 milhões de dólares depois que os números de verdade saíram na segunda-feira. Então isso coloca o filme na terceira colocação do terceiro melhor final de semana da história, através somente do Star Wars Despertar da Força e do Avatar, que fez um pouquinho a mais só, fez 68 milhões de dólares. E agora a gente vai ver a longevidade dos filmes do James Cameron. Agora, no passar das semanas, na quarta, na quinta, na sexta, a gente vai ver cada vez o Avatar se destacando mais, porque os filmes do James Cameron não costumam abrir tão bem, mas costumam ter uma longevidade incrível e costumam ficar no topo das bilheterias por algumas semanas. E o filme caiu somente 41% e já chega a 500 milhões de dólares em solo americano e é o segundo filme mais rápido a bater tal meta, somente atrás do Star Wars O Despertar da Força, ficando à frente do Jurassic World, que fez os 500 milhões de dólares na mesma quantidade de dias, porém ficou um pouquinho atrás nas bilheterias, então ele fica na terceira posição. E com essa performance, o Pantera Negra atinge 900 milhões de dólares ao redor do mundo e já está bem próximo de se consolidar como o maior filme solo de todos os tempos. Ele tem somente que ultrapassar os filmes do Batman e o Homem de Ferro 3, que são os maiores filmes até hoje de super-heróis solos, e tem chances ainda de ultrapassar pelo menos a Era de Ultron e talvez, se o filme for muito bem na China, ultrapassar até mesmo o primeiro Vingadores. E mostrando mais um comparativo do terceiro final de semana do filme do Pantera Negra, ele fez mais do que o dobro de Guerra Civil. No terceiro final de semana fez muito mais do que os 38 milhões do Era de Ultron e fez 10 milhões a mais do que o primeiro Vingadores, ou seja, ele está tendo uma performance superior aos grandes concorrentes da Marvel no mesmo período. E nos Estados Unidos já é quase certo que o filme vai ter a melhor performance dentre os filmes da Marvel, mas internacionalmente o caso é outro. Outros filmes da Marvel estão tendo performances muito superiores ao filme do Pantera Negra. Vingadores 1 atingiu 895 milhões de dólares internacionalmente, enquanto a Era de Ultron fez mais ainda, fez acima de 900 milhões de dólares ao redor do mundo. E Guerra Civil fez 745 milhões de dólares, enquanto Pantera Negra está batendo os 400 milhões. Então ele ainda tem um longo caminho para percorrer, mas como eu falei várias vezes durante as últimas semanas, ele ainda não estreou no Japão. Na verdade, estreou no Japão nesse final de semana, mas os números ainda não foram devidamente contabilizados e estreia no final de semana que vem na China. Mas mesmo assim, eu acho que dificilmente ele vai atingir esses 950 milhões que a Era de Ultron fez mundialmente. Então a gente vê que o Pantera Negra tem um apelo até mais forte do que o Vingadores hoje nos Estados Unidos, mas não conseguiu multiplicar essa performance para o mundo todo, como eu já esperava. Eu falei que em diversos países o filme teria problemas até por questões raciais. Muitos países não aceitam tão bem assim um filme estrelando um elenco todo negro, e eu não sei se esse vai ser o caso com a China. E eu decidi também, por curiosidade, abordar a bilheteria dos filmes que concorreram ao Oscar, porque eu pretendo fazer um vídeo amanhã ou depois abordando o porquê do Oscar ter perdido tanta bilheteria nos últimos anos e será que o Oscar está se tornando algo insignificante em Hollywood? Então essa é uma pergunta que eu vou tentar responder com bastante profundidade em um vídeo ou amanhã ou depois. Dunkirk ficou em primeiro lugar com 525 milhões, seguindo o caminho de alguns outros filmes de guerra recentes, como O Sniper Americano, mas principalmente por ser um filme do Christopher Nolan. O filme, por sinal, foi fraco até pelos padrões do Christopher Nolan, se a gente comparar com Interestelar e A Origem. E o segundo maior sucesso foi Get Out, ou Corra, que fez 255 milhões de dólares. Quem viu meu vídeo do Oscar sabe que eu fiquei extremamente feliz com a vitória do Jordan Peele por melhor roteiro original. Eu acho que ele poderia até ter saído com algumas outras premiações, mas eu fiquei muito feliz com ele ter saído com essa vitória. O terceiro colocado ficou o filme The Post, com 147 milhões. É um filme do Steven Spielberg, que costuma trazer um pouco de bilheteria. A Meryl Streep deve ter trazido mais um pouco. O Tom Hanks pode ter trazido mais um pouquinho, então somando tudo isso, o filme teve um resultado positivo, mas muito aquém do que o Spielberg já chegou a fazer em anos anteriores. Depois, curiosamente, ficou o filme Destino de uma Nação, com 138 milhões de dólares,
que muitas pessoas estavam falando que era um filme que estava passando praticamente batido, que ninguém estava se importando muito, mas que esses tipos de filmes históricos, principalmente filmes da Segunda Guerra Mundial, conseguem sempre encontrar aquele pequeno nicho de pessoas que adoram assistir esse tipo de filme. Winston Churchill é uma figura muito cultuada no mundo ainda hoje, então ele conseguiu trazer muita gente. 138 milhões de dólares não é um resultado absurdo, mas também não é um resultado ruim, como a gente vai ver nos próximos colocados dessa lista. Depois, com 131 milhões de dólares, ficou o filme 3 Anúncios para um Crime, que ficou muito bem também, porque é um filme que não tem tanto poder de atração assim. Geralmente esse tipo de filme faria uma bilheteria bem menor, mas o filme conseguiu atrair bastante público e conseguiu ficar à frente, inclusive, do ganhador do Oscar, A Forma da Água. E A Forma da Água é logo o próximo filme com 126 milhões de dólares. A gente vai ver agora o efeito que ganhar o Oscar vai ter sobre o filme, se ele vai conseguir crescer nas bilheterias nas próximas semanas ou se ele vai simplesmente sumir. O Oscar não tem tido um efeito tão positivo assim na bilheteria dos filmes que ganham, então eu não sei qual vai ser o resultado, eu não sei se ele vai chegar a ultrapassar esses outros filmes que eu citei. Depois de A Forma da Água ficou o filme Lady Bird, que muitas pessoas adoraram, que meus primos André e Floriana adoraram, elogiaram bastante pra mim, mas o filme conseguiu encontrar também um pequeno público, mesmo tendo ficado bem abaixo dos outros, com somente 59 milhões de dólares. E depois o filme do Paul Thomas Anderson, estrelando a última atuação do Daniel Day-Lewis, fez somente 38 milhões de dólares, foi um resultado bem baixo, até para os padrões do diretor, e eu acho que isso é devido principalmente ao tema do filme, que não é um tema muito atrativo para um público mainstream. E por fim, o último filme colocado da lista, o filme Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho que é devido ao tema tratado, o tema de homossexualidade. Ele deve ter sido proibido em vários países, eu não pesquisei tão profundamente a respeito disso, mas eu acredito que a receptividade em outros países tenha sido muito mais baixa do que nos Estados Unidos. E como eu falei no meu vídeo do Oscar, o Me Chame Pelo Seu Nome era de longe o favorito em dezembro, em janeiro, mas ele foi perdendo força e os outros filmes foram ganhando força. E como eu falei já no Oscar do ano passado, nunca é bom você ser despontado como favorito meses antes da premiação, porque geralmente a situação se reverte. E no resto do Top 5 ficou o filme Red Sparrow, da Jennifer Lawrence, que mais uma vez mostra que ela não tem mais todo aquele poder que ela pensava que tinha, ou que a indústria pensava que ela tinha. Ela abriu o filme relativamente fraco e mostrou que ela não faz jus mais a um salário de quase 20 milhões de dólares por filme. E o resultado de 17 milhões de dólares não é um resultado horrível, mas é um quarto do que o Pantera Negra fez no seu terceiro final de semana. E na terceira posição ficou outro estreante, ficou Death Wish, que é um remake do Bruce Willis, do clássico, estrelando Charles Bronson, e o filme fez somente 13 milhões de dólares na estreia. Game Night e Peter Rabbit continuaram tendo quedas pequenas e se mantiveram no top 5. Então, galera, o que foi mais surpreendente para vocês nas bilheterias do Oscar e na bilheteria do Pantera Negra? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.